Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre função modular. Função modular é aquela que a gente representa assim, ó, dessa formazinha, onde que esses dois tracinhos aqui me diz módulo. O que significa isso? Que minha função, ela vale x, tá? Se meu x for maior ou igual a zero, então vai ter todos os valores positivos. E vale menos x, tá? Se o meu x for negativo. Isso vai me transformar todos os valores negativo em positivo. Então, se eu for trabalhar a partir de módulo de menos 2, eu vou usar aqui a minha definição de módulo. Menos 2, tá? Que é o valor. Só que eu tenho um menusinho aqui, ó. Então, eu tenho outro menos aqui. Que a definição menos com menos vai dar mais 2. O que é positivo já fica. Então, sempre quando a gente trabalha com a função, no caso desse exemplo aqui, ó, que eu quero o valor numérico da função para um determinado número, eu tenho que lembrar dessa definição de módulo, tá? Que é a definição de módulo. Ou valor absoluto. Tá? Ou valor absoluto. Que é o que sempre faz meu número se tornar positivo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu quero o valor numérico dessa funçãozinha f aqui para x igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular f de 8. Tá? Então, vai ficar, meu valor de x vai ser 8. Aqui eu tenho x menos, no caso, vai ficar 8. Então, vai ficar 3 menos x, que no meu caso vai ficar menos 8. Né? Porque o x vale 8, então eu tô fazendo a substituição. Mais 4. Aqui eu vou fazer a soma, no caso, uma subtração. Então, como eu tenho 3 menos 8, vai ficar menos 5. Então, eu vou ter o módulo aqui de menos 5 mais 4. Como eu vou usar essa definição aqui em cima, que eu tenho valor negativo, eu vou multiplicar por menos, então menos com menos vai ficar mais 5 mais 4, que vai me dar 9. Então, a f de 8 é igual a 9. Ok? Vamos ver isso com outro valor. Vamos usar a mesma função e calcular o f de menos 1. Então, em vez de eu substituir agora o f por 8, eu vou estar substituindo f por menos 1. Então, vai ficar f de menos 1, vai ficar igual a 3 menos, tá? O x eu vou trocar por menos 1. O x eu troco por menos 1. Mais 4. Aqui eu tenho que fazer obrigatoriamente uma regra de sinal. Menos com menos vai ficar mais. Então, eu tenho 3 mais 1 dentro do meu valor absoluto aqui. E vou estar somando esse 4 aqui. 3 mais 1 eu tenho 4. Mais 4. O valor absoluto de 4 é 4, mais 4, temos 8. Ok? Vamos fazer agora trocando o x por 3. Então, eu tenho a f de 3. Então, vai ficar 3 menos. Eu vou estar usando agora o x igual a 3. Mais 4. Eu tenho aqui dentro 3 menos 3, que vai me dar 0. Mais 4 da função. Módulo de 0 é 0. Mais 4, então eu tenho igual a 4. Tá? O f de 3 é exatamente 4. Ok? Se eu, por um acaso, tiver uma função assim, ó. Módulo
de x ao quadrado menos 1 mais x ao cubo. E eu quero a f de menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 1, vou estar substituindo no lugar do x. Então, vai ficar lá, ó, menos 1 aqui. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado. Menos 1 não vai alterar nada, porque ele não tem x ali. E vou ter menos 1 ao cubo. Ok? Esse menos 1 ao quadrado, ele vai ficar 1, né? Porque eu tenho 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 vai me dar 1. Menos 1, e aqui eu vou ficar mais menos 1 ao cubo, vai me dar menos 1. Então, eu vou colocar entre parênteses, por causa do sinal que eu tenho antes dele. Menos 1 com mais 1 aqui, vai me dar 0. Então, vai me sobrar o módulo de menos 1, porque menos com mais vai dar menos. Módulo de menos 1, eu tenho menos 1. Lembrando da definição aqui em cima que a gente colocou. Menos com menos vai me dar mais, então eu tenho 1. Então, se eu usar essa função aqui, o f de menos 1 é 1, ok? Agora, pessoal, se eu tenho uma função modular, seja ela qual for, tá? E eu quero construir o gráfico dela, então, o que a gente vai fazer? Mais fácil é usar uma tabelinha, tá? Onde eu atribuo o valor de x. Vou calcular o valor do que tá em módulo, tá? Que seria só x mais 2. E depois eu vou estar calculando a função toda. Que aqui é em módulo. Mais 1. E aqui eu vou estar calculando o ponto que vai me fornecer. Porque esse daqui, ó, esse valor aqui, ele vai me fornecer o valor de x. Então, eu vou ter exatamente, ó, o x, eu vou fazer todas as continhas para chegar ao valor de y. Então, eu tenho ponto, porque no gráfico a gente precisa estar traçando os pontos. Então, se eu me der o valor de 0 para x, aqui eu vou ter quem? 0 mais 2, módulo de 2 é 2. Aí, eu venho aqui, ó, que 2 mais 1 é igual a 3. Então, o ponto que eu tenho, 0 e 3. Se eu der o valor para x de 1, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 2 igual a 3. Módulo de 3 é 3. Eu tenho que 3 mais 1 é igual a 4. Então, o ponto que eu tenho é 1 e 4. Lembrando que aqui é a primeira coordenada, que é x, e aqui é a segunda, que é y. Se eu pegar menos 1 para x, atribuir menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. Módulo de 1 vale 1. Então, aqui eu tenho 1 mais 1, que é 2. Menos 1, 2. Se eu der valor para x de menos 2, eu vou ter aqui, ó, menos 2 mais 2. Eu vou ter 0, módulo de 0, 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, o ponto que eu tenho, menos 2 e 1. Se eu atribuir o valor para x de menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. Aqui eu tenho menos 1. Módulo de menos 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter aqui menos 3 e 2. Dá para perceber que eu estou tendo toda a coordenada de y positiva. Quem me faz isso? O módulo, só que como eu somo 1, então positivo, um valor positivo mais um valor positivo, sempre vai ser positivo. Se eu fizer aqui, ó, menos 4, eu vou ter módulo de menos 4 mais 2. Aqui eu tenho menos 2, módulo de menos 2 é 2. Aqui eu tenho 2 mais 1
que vai me dar 3. Então, a coordenada aqui vai ser 4 e 3. E assim sucessivamente. Se eu falar assim, olha, eu quero menos 5. Eu tenho módulo de menos 5 mais 2. Aqui eu tenho menos 3, módulo de menos 3 é 3. 3 mais 1 é igual a 4. Então, aqui eu tenho menos 5 e 4. Então, aqui, ó, dá pra perceber que já começou a repetir, ó. 3 e 3, 4, 4, ó, 2 e 2. Então, ele tá sendo repetindo o y. Significa que eu vou estar voltando, né? Pra mesma direção de y. Bom, vamos jogar esses pontos agora no eixo cartesiano. Pra poder traçar os gráficos, ok? Então, pessoal, pegando um eixo cartesiano quadriculado, bonitinho, pra gente poder ter uma escala de 1 centímetro e 1 centímetro, tá? Agora, qual é o ponto que eu tenho aqui, ó? X0 e Y3. X0 tá aqui, ó, o Y3, então o ponto é esse. Vamos fazer assim, ó. Tá, o ponto A, ponto B, ponto C, o ponto D, ponto E, ponto F, o ponto G. Então, esse daqui é o ponto A. Aí, o outro é 1 para X e 4 para Y. Então, um tá aqui, que é o ponto B. 1, 4. O ponto C, olha, é menos 1 e 2. Menos 1 e 2, então, tá aqui, ó. Ponto C. O ponto D é menos 2 e 1. Menos 2 e 1 tá aqui, ó. Menos 2 e 1, tá aqui. O ponto E é menos 3 e 2. Então, tá aqui, ó, menos 3 e 2. Ponto E. O ponto F, menos 4 e 3. Menos 4 com 3 aqui, ó. Esse daqui é o ponto F. E o ponto G, menos 5 e 4. O menos 5 tá aqui, o 4 tá aqui. Certo? Então, eu tenho todos esses pontos aqui e esses aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou estar ligando esses pontos aqui, ó. E aqui minha reta continua, vai embora. E aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou estar ligando os pontos aqui, ó. Tá, e vai embora. Claro, a gente traçando com uma reta, ele vai ficar bonitinho, uma reta. Então, aqui, ó, eu tenho essa parte aqui, tá? Que se não fosse esse itemzinho aqui do valor absoluto do módulo, ele estaria vindo pra cá, ó. Tá? Seria uma reta, se a gente for ver, que estaria seguindo pra cá. Ou pra cá, né? Ou pra cá. Então, esse pedaço, se minha reta original seria essa, que no caso, se aqui continuaria positivo 2, x mais 2 mais 1, então daria x mais 3, se não fosse o valor absoluto, seria essa daqui. Então, esse pedacinho aqui jogou pra cima. Se o meu x aqui fosse negativo, ficaria menos x mais 3, ou mais 2, ou mais 1, tanto faz, seria aqui, e esse pedacinho aqui eu tô jogando pra cá. Então, aqui, ó, é o que me dá valor absoluto. Não tem um valor de x negativo. Não pode acontecer isso. Se eu tiver um valor de de y negativo, significa que eu não estou fazendo a função modular. De x eu posso ter negativo e positivo, inclusive o zero. Y pode chegar aqui, ó, na reta, onde que meu y é zero, portanto, não pode ter y negativo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!